A partir de agora, você vai ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai mudar a história da sua vida. Com o missionário Roberto Amalfi. Creia, porque Deus pode mudar a história da sua vida. Missionário Roberto Amalfi. Estamos localizados na Rua João Pessoa, número 87, ao lado do antigo cinema, próximo à Praça da Bandeira, no centro de Santa Isabel, na Igreja Vida Plena, Ministério Profético, uma igreja que ama você. Ouça esta palavra e deixa Deus envolver a sua vida. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados ouvintes que me ouvem através desse CD. Aqui quem nos fala é o missionário Roberto Amalfi, da Igreja Vida Plena. Quero trazer um tema nesse estudo. Eu vou falar para você hoje o que é arrependimento. E eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus. Arrependimento. O que é arrependimento? A Bíblia nos diz que é mudança de mente. O verdadeiro cristão precisa passar, em primeiro lugar, pelo arrependimento. Ou seja, é necessário que tenha sua mente totalmente mudada, a fim de poder receber o Espírito Santo e ser de fato uma nova criatura. Então, quando o indivíduo ele passa pelo arrependimento, ele se torna o quê? Uma nova criatura, uma nova vida. Ele tem mudança de vida. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, do versículo 2, diz assim: não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim que nós não devemos se conformar com esse século. O sistema é governado pelo diabo. O sistema que está nas mãos de Satanás. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E nós sabemos hoje que a família, a moralidade, as razões sociais estão, a cada dia que passa, sendo banalizadas, sendo extirpadas do meio do povo. Então, quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a vida dela é transformada pelo poder do Espírito. E aí acontece o arrependimento. E aí você está me perguntando, dizendo: mas missionário, quem é que provoca o arrependimento no coração dos homens? Se você puder abrir a sua Bíblia, o Evangelho de São João, capítulo 16, diz assim, 16, vamos lá. Então veja que a palavra do Senhor ela é bem clara. Veja que o próprio Jesus ele diz assim. Ele diz para o seu discípulo que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria o seu discípulo, o seu povo órfão. Então diz aqui a palavra do Senhor: quando ele vier, João 16, verso 8, quando ele vier, quem está falando? O Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado. Veja, o Espírito Santo, a primeira função do Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. E o Espírito Santo está convencendo, nesse momento, agora, nesse exato momento, convencendo pessoas que estão atoladas, que estão no abismo, que estão no fundo do poço, que estão afastados, longe, alienados de Deus. Convence ela do pecado. Então diz a Bíblia: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Veja que o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado e apresenta a pessoa do Senhor Jesus.
Que tremendo, que maravilha. Então veja só que o arrependimento é algo profundo. Arrepender-se não é se entristecer e lamentar ao ato praticado. Não é isso. Arrepender-se não é só firmar no seu coração o desejo de não praticar mais determinado ato. Arrepender-se não é pelo fato que a pessoa foi prejudicada pelo ato que ela cometeu. Arrepender-se é mais do que isso, meu amado ouvinte. Significa mudar completamente a sua mentalidade em relação àquilo que praticou. Então, quando há um verdadeiro arrependimento, a pessoa não volta mais às práticas do mesmo pecado. Os pecados da carne. É verdade, os pecados da carne. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 do pecado da carne. Então, vamos ver aqui sobre o pecado da carne. Vamos lá ver, as obras da carne. Que são obras mortas, que não geram nada para a vida eterna. Então a palavra do Senhor é bem clara, ela explica. Não tem dificuldade. Veja o que está escrito aqui lá em Gálatas capítulo 5, do verso 16, que Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, que é o desejo desenfreado da carne. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja bem, você que está me ouvindo, a palavra de Deus é bem clara. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, é algo da carne, impureza. Em outras traduções diz fornicação. O que é fornicação? Fornicação é quando dois casais de namorado têm relações sexuais sem ser casado. Então isso se chama fornicação. Se chama fornicação. Lascívia. Lascívia significa sensualidade. A pessoa que gosta de chamar atenção através de roupa, através de comportamento, através de atitude pela sensualidade. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Está bem claro aqui. Então veja que o arrependimento leva a pessoa a mudar completamente a sua mentalidade. A pessoa, quando ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ela nasce de novo. Ela se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a pessoa não vai praticar o adultério, não vai praticar fornicação, não vai praticar discórdia, iras, pelejas, divisões, bebedice. O final do ano está chegando e muitos cristãos caem para a bebedeira e usam a palavra de Deus para cometer os seus delitos e pecados, dizendo: não, Jesus bebeu, Jesus não proibiu de beber vinho. Irmão, preste atenção na Escritura, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não fale algo do que não está escrito na Bíblia. Aí as pessoas dizem: não, pode beber vinho, mas a Bíblia fala que os beberrão não herdarão o reino de Deus. Os beberrão, bebedice, beberrão, bêbado, mesma coisa.
não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa tomou um copo de cerveja, ficou grogue, já está bêbada. Ela já está no estado de inércia. Quer dizer o quê? Já não está sóbria, está fora de si. Então veja que, infelizmente, muita gente não entende o que é arrependimento. E o arrependimento é um dos frutos do Espírito Santo. João Batista, lá em Mateus 3,8, diz assim: arrependei-vos que é chegada a vós o reino dos céus. E quando o Senhor Jesus deu início ao seu ministério, ele disse também: arrependei-vos que é chegada a vós o reino de Deus. A chave para entrar no reino se chama arrependimento. Nós lemos também lá no Evangelho de São João, capítulo 3, a história de um líder religioso conhecido na sua cidade, conhecido na sua sinagoga. Ele era príncipe do Sinédrio. O nome dele era Nicodemos. O homem, ele era doutor da lei, fazia parte do Sinédrio, se assentava juntamente com o Sinédrio para julgar as coisas espirituais. E um dia ele foi ter com Jesus de noite, porque ele tinha vergonha de ser visto um homem que não andava com os fariseus, nem com os escribas, nem com os doutores da lei, mas um homem que pregava a palavra de Deus e que os mais necessitados procurava a esse homem chamado Jesus. Agora veja bem, a Bíblia diz que ele reconheceu que Jesus, Nicodemos reconheceu que aqueles sinais que Jesus fazia vinha de Deus. Ele reconheceu a credencial de Jesus. Só que ele não reconheceu que Jesus era o Messias. E quando Jesus disse para ele: ó, Nicodemos, em verdade vos te digo, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essa palavra nascer de novo significa arrependimento. Mas você está dizendo: pastor, mas ele era religioso. Pastor, ele conhecia Deus. Meu irmão, ele tinha conhecimento da letra, mas não tinha experiência com Deus. É diferente. Ele tinha conhecimento da letra. Assim acontece hoje em muitas igrejas. Há muitas pessoas que têm um conhecimento da letra. Ele tem a informação de Jesus. Ele tem a informação da Bíblia. Mas ele não tem experiência com Deus. Porque nele não foi gerado um novo nascimento. O arrependimento, a transformação, a mudança. Porque quando há mudança, há uma transformação. E quando há uma transformação, diz a Bíblia, que Deus ele sabe diferenciar aquele que é justo e aquele que não é. O próprio Deus, ele sabe diferenciar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Porque está tudo misturado. Está tudo misturado no nosso meio. Então quero dizer para você, meu amado ouvinte, que é momento de você começar a pensar e analisar e enxergar, ver se verdadeiramente se houve um encontro com o Senhor Jesus. Porque esse encontro ele não é patrocinado pela igreja. Em outras palavras, não é patrocinado pela denominação evangélica. Não é um choro igual. Eu acredito que vocês também às vezes ligam a televisão e vê ali várias igrejas fazendo sua programação, e tem uma igreja aí muito conhecida que se diz a Igreja do Milagre. Aí você vê o povo chorando, o povo se derramando, né? Aquela coisa toda, até comovente. Mas as pessoas saem dali, eu já presenciei isso, e põem um cigarro na boca,
continua na fornicação, outras vão para os motéis da vida, outras vão praticar promiscuidade, devassidão, enfim. São poucos que têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então aqui eu quero que você me acompanhe. Eu sei que é um estudo muito forte e não estou aqui para denegrir a sua fé e nem fazer você perder a sua fé. Mas você pode estar correndo um risco de você estar dentro de uma denominação evangélica pensando que você é de Deus e por muitas vezes você não é de Deus, porque você continua com as mesmas obras, as obras da carne, as obras de Satanás. Eu quero mostrar aqui para você na Bíblia, lá em 1 João, do capítulo 3, 1 João 3, e diz assim, no verso 7, diz assim: Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Veja que o apóstolo João, com amor, com carinho, ele chama a igreja de filhinhos. Meus filhos, não vos deixem enganar por ninguém, é verdade. Há muita gente enganada. Há muita gente sendo enganado pelo fato que foi convencido. A pessoa começou a ir para a igreja, se emocionou através de um louvor, através de uma mensagem, através de um milagre. Porque os milagres que acontecem, sim, faz parte da conversão do povo. O próprio Jesus disse, se não houver sinais, como crerão o povo? Mas, e por muitas vezes você vê pessoas ali que não nasceram de Deus, se convenceram de Deus, se convenceram através de uma religião. Então a Bíblia diz, não vos deixei enganar por ninguém. Quando fala por ninguém, está dizendo, principalmente pelos líderes religiosos. Eu sou missionário, eu sempre digo para a minha igreja, traga a Bíblia, estude a Bíblia, analise tudo que eu estou pregando, veja se está na Bíblia. Meu irmão, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque existe muita empolgação, muita mentira, muita falcatrua. Infelizmente as pessoas estão correndo atrás de movimento pentecostais, movimentos de carismáticos. O paganismo está tomando conta da igreja. É verdade que eu estou falando. O paganismo está tomando conta do cristianismo. Nós estamos retrocedendo. Precisamos tomar muito cuidado. E de repente você está se perguntando, mas como assim, pastor, o paganismo? Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus, a Escritura, que você vai ver que em certos lugares Jesus não está sendo adorado. Quem está sendo adorado é o homem. O homem está sendo glorificado. O homem está sendo exaltado. E é aí que está o grande problema. Quando o homem começa a ser adorado, glorificado, exaltado, seja lá o líder que for, se for homem ou mulher, quando começa a ser adorado, idolatrado, glorificado, então Jesus não está naquele lugar, porque a palavra do Senhor diz assim que o próprio Eterno diz, não darei minha glória a ninguém. Não darei minha glória a ninguém. E o que nós podemos presenciar em muitas religiões, muitas denominações evangélicas, que o homem é adorado, não Jesus, não o Eterno que criou os céus e a terra. Então eu quero que você preste bem atenção. E diz lá em 1 João 3,7: Filhinho, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça, ele é o quê? Ele é justo. Ele vive na justiça, na santidade, na verdade, na sinceridade, sem hipocrisia. Assim como ele é justo. Aleluia. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está bem claro aqui na Bíblia. Não vem falar para mim, não, mas aqui... não, aqui está falando, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é aqueles pecados involuntários que nós cometemos, não é. É o pecado da carne. É o pecado da carne. Eu vou te revelar, trazer aqui uma revelação para você ver. É o pecado da carne, é os desejos da carne. É os desejos da carne manifestado, incorporado em atitude, em atividade. Aquele que comete pecado, ele é do diabo, ele não é de Deus. Não tem esse negócio de a pessoa chegar, principalmente aqui na nossa igreja, nós vamos enganar ela. Não, nós falamos a verdade. Eu me lembro uma vez de um obreiro de um outro ministério, e ele disse, olha, o missionário, eu tenho um problema. Eu falei, qual é? Eu de vez em quando eu arrumo umas garotas e saio com elas. E eu sou diácono da minha igreja. Eu falei, mas como que você pode ser diácono desse jeito? Ele falou, o missionário, mas o pastor, ele falou que compreende a minha situação porque eu sou solteiro. Irmãos, esse camarada nunca nasceu de novo. E quando eu abri para ele a escritura, a Bíblia, e disse que ele é filho do diabo, ele acabou. Ele quis me bater, ele quis voar em cima de mim. Mas ele é filho do diabo. E continua sendo. Porque não houve arrependimento. Não houve mudança. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você acorde. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. E as pessoas não querem aceitar a verdade. As pessoas não querem aceitar a verdade que está escrito na Escritura. Eu não estou acrescentando nada, só estou falando o que está escrito. E no raciocínio, nós estamos estudando junto entender o que é arrependimento. Então vamos ler aqui no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, e é verdade. O demônio ele vem pecando lá no céu, quando o Eterno criou os anjos. E diz a palavra de Deus que ele se rebelou contra Deus. Diz a palavra que a terça parte dos anjos foi levado com ele. Diz a palavra de Deus que ele estava lá no Éden. A palavra de Deus diz também que ele enganou a Eva. A palavra de Deus diz que ele condenou todos os homens ficaram debaixo de uma condenação à morte física e espiritual. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna porque o Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação. Então veja que o diabo ele peca desde o princípio, ele é o pai da mentira, está escrito na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim que ele se transfigura em anjo de luz. A palavra do Senhor diz que ele é o Deus desse século. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, o príncipe desse mundo está chegando aí, ele não tem nada a ver comigo. A palavra de Deus fala que é o maligno. O mundo jaz do maligno, está na Bíblia, está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele engana a todo mundo em Apocalipse capítulo 12, Satanás. Lúcifer, Satã no hebraico, o pai da mentira, o enganador, aquele que vai vir para dominar o mundo, aquele que vai vir para governar o mundo que foi entregue nas suas mãos. O sistema, o pecado, a promiscuidade, a devassidão, os desejos da carne, Satanás, o pai da mentira. Agora veja o que diz aqui,
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem? Yoshua HaMashiach. Esse é seu nome verdadeiro. Nós conhecemos por Jesus. Ele veio para destruir as obras do diabo. Quando Jesus ele veio a esse mundo, já havia um reino, o reino das trevas, o reino de Satanás, o reino da condenação. Ele trouxe seu reino, o reino de salvação, o reino de paz, de justiça. Ele veio separar o povo que é seu, o povo eleito, o povo escolhido. Preste bem atenção. Veja que ele veio para destruir as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? E se você quiser voltar comigo, você volta lá em Gálatas, você vai entender o que é as obras do diabo, as obras de Satanás. Gálatas capítulo 5, 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, são o quê? Vamos ler, as obras da carne, as obras do diabo é a mesma coisa. Veja que em 1 João 3, do versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Espera aí. Agora vamos ler o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não, mas espera aí. Aqui está falando todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então o pecado procede do diabo. Então as práticas, as obras mortas que nós outrora praticávamos na carne, eram as obras do diabo, eram as obras de Satanás. Veja só, irmãos, é interessante o que está escrito aqui na Bíblia. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Mas o que quer dizer nascido de Deus? O arrependido, o mudado, o transformado, renovado, nova criatura, filho de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da unção. É esse o arrependido, aquele que se tornou uma nova criatura, aquele que se tornou filho de Deus. A Bíblia fala que ele nos deu poder para se tornarem filho de Deus, daquele que crê no seu nome. Então, a partir do momento quando nós temos um encontro com Cristo, as obras são mortas, porque o nosso corpo foi crucificado com Ele, foi sepultado no batismo na morte, está escrito lá em Romanos capítulo 6. Mas quando a pessoa continua na mesma prática da carne, ou da mesma obra do diabo, assim como você quiser chamar, obra da carne ou obra do diabo, é a mesma coisa. Então a Bíblia diz que ele não é filho de Deus. Não houve arrependimento, ele é filho do diabo, ele tem a característica do diabo. É a mesma coisa quando as pessoas dizem: nossa, o missionário, o seu filho é a sua cara. Ou quando alguém diz: nossa, que menina, é a cara da mãe. E todos nós sabemos que todo filho ele tem a característica do pai. Assim somos nós. E se nós vivemos na carne, e andamos pela carne, praticamos as coisas da carne, então nós não somos filhos de Deus, não adianta. Somos filhos do diabo. E aí eu pergunto para você: será que às vezes aquela pessoa que está na igreja comete as obras da carne, vive pela carne, que tem um desejo desenfreado da carne, será quando ela invoca o nome de Deus, será que Deus está ali presente? Porque se é filho do diabo, se tem a característica do diabo, e nós sabemos que o diabo também é Deus, o diabo também é Deus, o diabo também é um enviado do mundo. Então, quem é que atende aquela pessoa? Quem é que atende, irmãos? Pode ser que você está me ouvindo agora e está dizendo: não, o pastor é louco. Não pode ser, mas é o que está escrito na Bíblia.
Nós não podemos mudar o que está escrito. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito aqui claramente, as obras da carne. Vamos ler aqui de novo. Está escrito aqui, no verso 19, prostituição. Quantas pessoas que estão se prostituindo dentro da casa de Deus? Quantas pessoas que estão fornicando dentro da casa de Deus? Lascívia, sensualidade. Infelizmente acontece na igreja a sensualidade. Mulheres casadas de barriga de fora, seio de fora, coça de fora, com mini saia curta. Não pode ser uma coisa dessa, Jesus. E diz mais, idolatria, meu Deus. Idolatria pela igreja, idolatria pela família, idolatria pelo carro, idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo marido, idolatria pela esposa, pelos filhos. Idolatria, irmãos, é muito forte pelos desejos da carne. Idolatria pela televisão. Feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria? A pessoa joga praga, joga maldição. Pessoa que tem inveja, pessoa que deseja a desgraça do próximo é feiticeiro. E tem muito isso, infelizmente, nas denominações evangélicas. Inimizade, porfia, meu Deus, sabe o que é porfiar? Quando alguém fala algo, a pessoa fica se retrucando, retruca, não aceita, não concorda. Ciúmes, meu amigo, quantos ministérios foram divididos por causa de ciúmes? Por causa de ciúmes, daí o obreiro automaticamente se diz que é pastor, o pastor, e vai lá, monta o ministério, acaba com o povo, destrói as pessoas, manda as pessoas para o inferno. Pessoas estão perdidas, não quer mais nada com Jesus, porque não tem chamada, nunca foram chamados, essa é a verdade. Não houve preparação, não esperou o tempo de Deus, e aí estão destruindo a obra de Deus, estão blasfemando o caminho da verdade, e a palavra do Senhor diz que o juízo será vindouro. O negócio vai ficar feio. Aí fala de ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, meu Deus. Todos nós sabemos que a inveja é o síndrome de Satanás. Satanás caiu porque ele teve inveja do eterno, ele quis o lugar do eterno, ele caiu. Bebedice, glutonaria, tem gente que come e está passando mal, e está focando comida para dentro, meu Deus, só para misericórdia. Coisa semelhante a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Não vai herdar. Não adianta. Se você me acompanhar lá em 1 Coríntios, Paulo também fala a mesma coisa. 1 Coríntios 6, veja só. 1 Coríntios 6, do verso 9, diz assim: ou não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus. Irmãos, os injustos não vai herdar o reino de Deus. Aquele que pratica a injustiça não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não houve arrependimento. Por quê? Porque não nasceu de novo. Por quê? Porque não é nova criatura. Por quê? Porque não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está bem claro aqui. Não vai herdar. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavasse, mas fosse santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está bem claro. Nós temos também mais uma passagem na Bíblia, que está escrito lá em Colossenses 3, versículo 5,
que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha o outro nome que fala aqui. Veja que em 1 João 3,7 fala as obras do diabo. Lá em Gálatas 5,19 fala as obras da carne. E aqui, em Colossenses 3,5, Paulo fala natureza terrena. Tem uma passagem também lá em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 2, não me recordo, se é 1 Coríntios capítulo 2, que diz assim que o homem natural, quer dizer, o homem natural é o homem carnal, o homem espiritual, é aquele que é nascido do espírito, ele entende as coisas de Deus. O carnal não. Então diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, veja de novo, fornicação, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Senhor amado, ora, nessa mesma coisa andasse vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade. Maldade, a pessoa que maldiz alguém, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despisse do velho homem com seus feitos, e vos revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, está bem claro aqui, irmãos. Novo nascimento, está bem claro. O arrependimento, ele segue de uma mudança. E essa mudança de mente depende da pessoa, mas também da ação do Espírito Santo. Depende da pessoa, da ação do Espírito Santo também. A pessoa tem que querer. Ela tem que querer, ela tem que se esforçar, diz a Bíblia. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 3,2 ou 3,3, que diz assim: aquele que tem esperança nele se purifica a si mesmo. Tem que haver a purificação. O Espírito Santo não vai arrancar o cigarro da tua boca. O Espírito Santo não vai arrancar a cachaça da tua boca. O Espírito Santo, ele não vai tornar uma parede e vai impedir de você se prostituir, de fornicar. Porque eu quero dizer que a prostituição também acontece nos casamentos. Não só na vida do solteiro, mas acontece na vida dos casados. Pessoas que praticam vale tudo entre quatro paredes. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar santificação. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar consagração. A palavra de Deus diz que nós devemos não fazer do nosso corpo um instrumento de iniquidade. E tem gente que faz de tudo. E aí muitos pregadores dizem que pode fazer de tudo. O que interessa, quem manda é o marido e a esposa. Bom, se a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso fazer do meu corpo templo de meretriz. Como que eu posso praticar um ato sodomita se não agrada a Deus? Como que eu posso praticar um ato de homossexualismo que não agrada a Deus? Sexo oral, anal, filme pornô, filme pornográfico, revistas pornô. Está errado isso daí. Está errado. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Tem que morrer. Deus preparou o casamento não para ser profanado. Não é para profanar o casamento. É para ser abençoado. O casamento tem que ser abençoado, não profanado. A palavra de Deus diz que o nosso leite tem que ser sem mácula e sem mancha. Espera aí. Então, isso daí não é fazer a natureza morrer, a natureza terrena morrer. É dar alimento para a natureza terrena viver. Então, se a natureza terrena está viva, então mostra que a pessoa está afastada do caminho de Deus. Então, essa mudança de mente depende da pessoa e também da ação do Espírito Santo. Preste bem atenção, irmão. Depende da vontade de quem? Do indivíduo, da pessoa, em mudar e se tornar uma nova criatura. E a ação de Deus é de fortalecê-lo, a fim de que possa deixar as coisas antigas para trás. Agora, eu quero que você preste bem atenção. Quando o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eles que fizeram novas.
Ele estava se referindo a um arrependimento sincero. O arrependimento tem que ser sincero. E para acontecer o arrependimento sincero, tem que ser pregada a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em 2 Coríntios 13:8 diz: nada podemos contra a verdade, senão um favor da verdade. Oséias 4:6 diz a mesma coisa: meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Isaías 5:13 diz a mesma coisa: o meu povo é levado a cativo porque lhe falta entendimento. Então as pessoas estão escravizadas, presas, sofrendo, sendo destruídas, porque lhe falta o conhecimento, o entendimento, a verdade. E a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser falada. Os pastores têm que pregar a verdade. Não podemos concordar de maneira nenhuma com o pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é vingador de todas essas coisas. A palavra de Deus diz que Ele vai buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, e sem ruga, e sem defeito. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. Nós somos nação eleita, povo escolhido de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Então nós não podemos viver uma vida desenfreada da carne, de maneira nenhuma. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Precisamos libertar aquele que está preso na imundícia, aquele que está preso no cativeiro, aquele que está preso no pecado, aquele que o diabo retém a alma dele. Então, como que nós podemos levar o reino de Deus se nós estamos na imundícia? Como nós podemos levar o reino de Deus se nós somos os porcos, que nem diz a Bíblia? Não dei pérolas para os porcos. É verdade? Não. Nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença não é com roupa. Fazer a diferença não é carregar uma Bíblia enorme debaixo do braço. Fazer a diferença não é estar direto dentro da casa de Deus e fugindo da responsabilidade do dia a dia. Fazendo a diferença é mostrando a santidade no falar, no caminhar, não se envolver nessas coisas mundanas. As pessoas elas vão reconhecer através do brilho, através da luz, através da presença de Deus na sua vida. Então, aqui está a mudança. Quando a pessoa se converte de fato de verdade, se arrepende, ela deixa tudo. Ela deixa a mentira, ela deixa o pecado, ela deixa as vontades da carne. Ela se torna uma nova criatura. Se ela mentia, não mente mais. Se bebia, não bebe mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se adulterava, se torna marido de uma só esposa, esposa de um só homem. Se era drogado, não usa mais droga. Ele se torna uma nova criatura. Agora não dá para entender, irmão. Como que pode a pessoa dizer que é nova criatura e põe tatuagem no braço? Como que pode isso, irmãos? Algumas coisas que estou colocando aqui, porque vai sair um outro CD, nós estaremos falando sobre isso. Como que pode? A pessoa dizer que é de Deus e vive fornicando, vive tendo relação sexual com a sua namorada, com o seu namorado, e está tudo bem, vai para a igreja, toma Santa Ceia, participa do coral, participa do louvores. Como que pode isso? Não tem como, irmão. Não tem como. Não é de Deus isso. Isso jamais, nunca foi, nunca será de Deus. Isso não é de Deus. Então, o cristão arrependido tem a sua mente, as suas atitudes, o seu comportamento mudado em relação ao pecado. E esse arrependimento, ele é indispensável para que possa herdar o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Veja que João Batista, ele pregou. Ele disse: arrepender porque está próximo o reino do céu. Então, esse arrependimento que acontece na vida do cristão, ele é indispensável. Porque ali vai ser revelada a nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, aonde que o nome do nosso Senhor será glorificado. Agora, o Senhor Jesus também, eu já disse no início aqui do estudo, ele também pregou a mesma coisa: arrependei-vos que é chegada a voz do reino de Deus. Então, o arrependimento é uma atitude que parte principalmente do coração humano. Ele parte do coração da pessoa. Entendeu? Então não tem essa de, porque Deus vai tirar o cigarro.
Tem uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil que diz que é o Espírito Santo que liberta. Isso é mentira. Se não há interesse, se não há vontade, não vai libertar. Tem que haver interesse. Qual é o interesse? Da pessoa deixar as drogas, deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar o engano. Então aí vai acontecer uma mudança. Vai acontecer uma mudança porque Deus quer essa mudança. Vai acontecer essa mudança porque a pessoa quer. Aí quando a pessoa quer, Deus opera milagre. Aí vai se cumprir a segunda função do Espírito Santo, que ele capacita aquele cristão a andar na presença de Deus. Então, o Espírito Santo capacita a pessoa. Mas para isso tem que haver o querer. E se não há querer, não há arrependimento. Agora, veja só. O arrependimento é uma atitude que parte principalmente do coração humano, motivado pelo conhecimento da palavra. Motivado pelo conhecimento da palavra. Agora, infelizmente, né, irmão? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós percebemos que hoje, infelizmente, não há mais ensinamento da palavra. São poucas igrejas que ensinam a palavra. São poucas, você conta no dedo, que igreja que ensina. Porque as pessoas vão para a igreja e não aprendem nada mais. As pessoas aprendem a buscar o capitalismo, teologia da prosperidade, e riqueza, bens materiais. Você não ouve mensagem de arrependimento da pessoa que tem que se entregar a sua vida para Jesus, mudar a sua vida. Hoje nós temos pregação de motivação. Não que eu sou contra. É lógico que o pastor vai subir em cima do altar e não vai pregar pessimismo para o povo de maneira nenhuma. Ele tem que motivar o povo. Só que ele não pode esquecer de dizer para o povo de Deus que nós vamos passar por lutas, vamos passar por aflições. Jesus falou: no mundo vós tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é verdade. Agora veja bem, não se prega mais a palavra de Deus. As pessoas vão para a igreja, vai como está e continua como está. Elas vão para o pecado, se batizam em pecado e continuam em pecado. E se morrer, morrerá em pecado sem salvação. E ainda por cima carregando uma religião na mente, uma religião morta, uma religião que não tem prática, uma religião que não tem a fé com obra. Essa que é a verdade. É uma fé morta. Então, eu quero, através desse CD, eu não sei se você vai aceitar ou não. Eu não estou pedindo para você aceitar ou não o que eu estou pregando, mas eu quero que você medite na Escritura Sagrada. E tem que haver uma mudança de verdade mesmo. Porque Jesus vai vir buscar o seu povo, mas o povo separado, o povo sem mácula, sem ruga e sem mancha, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, a sua noiva. Ele vai vir buscar. Ele não vai buscar qualquer uma, ele vai buscar a sua noiva, aquela que vigiou, aquela que diz a Bíblia lá em Mateus 25, a virgem prudente, aquela que estava vigilante. É essa aí que Jesus vai buscar. Então, para terminar esse estudo, o arrependimento ele vem motivado pelo conhecimento da palavra de Deus. Não é pelo espírito de Pentecostes. Infelizmente está acontecendo tanta coisa aí nas igrejas. Eu vi aí uma reportagem que apareceu na Record. Eu achei um absurdo aquilo, as pessoas dizendo que estava cheio do Espírito Santo, latindo igual cachorro. É um absurdo isso aí. A pessoa dizendo que recebeu o espírito do leão, as pessoas estribuchando no chão, rodopiando que nem um peão. Olha, irmãos, são coisas que eu acho que nós devemos observar e tomar muito cuidado. Então, olha o que diz aqui: motivar pelo conhecimento da palavra e pela ação do Espírito Santo, que o fortalece a reconhecer a veracidade da palavra. A reconhecer o quê? A veracidade da palavra. O Espírito Santo faz isso. A reconhecer a veracidade da palavra de Deus. Então você aí, meu amado ouvinte,
Você que deseja até um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então entrega agora a tua vida. Se de repente você é aquela pessoa que está me ouvindo, está dizendo assim: pastor, é verdade, até agora eu brinquei com Deus. Até agora eu não levei nada a sério. Eu brinquei com o pecado, eu brinquei de igreja, eu brinquei com a palavra de Deus. Então entrega a sua vida a Jesus agora. Fala com Deus, fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa de todos os meus pecados, Senhor. Me perdoa de todos os meus erros que eu cometi. E a partir de hoje eu quero ter uma experiência verdadeira e real com o Senhor. E com certeza você vai provar essa experiência gostosa de Deus na sua vida. E com certeza você vai ver como que é tão gostoso viver uma vida nova. Eu quero que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e convido você a estar aqui conosco, aqui na Igreja Vida Plena, e eu tenho certeza que você será muito abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima, assim Deus permitir. Vou falar na sua língua pra você sacar. De um barato diferente você vai gostar. Uma viagem colorida no país do amor. Imagina no teu corpo a força de um leão, um poder ilimitado no teu coração, energia bem maior que a força nuclear. Cara, tô falando de alguém que te aceita e te chama, de alguém que apesar dos teus erros te ama, e tem mais do que um sonho pra te oferecer. Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cabeça? Eu só posso pedir, por favor, não se esqueça que a alegria mais forte está perto de Deus. Cara, não se iluda buscando emoção na loucura pra lavar no teu rosto uma lágrima pura de emoção de abraçar outra vez o teu pai. Cara, pra que isso me diz? Pra que tanta tristeza? Pra que continuar a viver de incerteza? Se teu pai, teu amigo, guardou teu lugar.
Você acabou de ouvir Mensagens que Edificam com o missionário Roberto Amalfi, da Igreja Vida Plena. Estamos localizados na Rua João Pessoa, número 87, ao lado do antigo cinema, próximo à Praça da Bandeira, no centro de Santa Isabel. Contamos com a sua presença. Faça-nos uma visita, participe de um de nossos cultos e seja abençoado, você e sua família. Igreja Vida Plena, a igreja que ama você.